Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal do YouTube Daniela Fidelis, um canal recheado aí de informações, tudo que envolve o setor da estética, o mercado, negócios e o principal, né? Gestão, porque essa é a especialidade da Daniela Fidelis. Daniela Fidelis é consultora e mentora em gestão na estética há 23 anos, já atendeu mais de 135 clínicas e profissionais em todo o Brasil, China, Portugal e Suíça. É autora do livro Como Ganhar Dinheiro na Estética, pós-graduada em cosmetologia aplicada na estética e foi proprietária de uma clínica por 15 anos. Daniela Fidelis hoje vai conversar aqui no seu canal, mas para contar um pouco da sua história, da sua trajetória e também falar um pouco dessa atuação no mercado, né, Daniela? Isso, Ju. Vamos descobrir um pouquinho essa minha jornada, né? Como que eu cheguei até aqui, né? No final de tudo, né? Hoje eu não tenho mais clínica, como você disse, e trabalho com mentoria. Mas para chegar aqui teve uma jornada, né? Como é que você entrou no mercado da estética? Então, a estética para mim, vou contar assim bem brevemente, tá? A estética para mim apareceu quando eu tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 anos e eu vi um jogador, eu tava assistindo um jogo de futebol com a minha mãe, não tava assistindo, mas tava lá na sala e vi o jogador caindo no chão. E, de repente, um fisioterapeuta entrou para fazer uma massagem. Eu achei aquilo muito interessante. Falei, gente, esse tipo de massagem deve tirar dor das pessoas, né? E aí eu fiquei muito assim, com aquilo, pensando, como que pode? Será que eu posso? E perguntei pra minha mãe, mãe, será que eu posso fazer massagem? Minha mãe, não, você não pode fazer massagem em homem, né? Eu tinha 15 anos. E aí as coisas foram acontecendo, tudo foi passando, eu fui estudando, fiz contabilidade, e aí não preenchia ainda, né? Era uma lacuna que tinha. Gente, eu quero fazer alguma coisa relacionada à área da beleza. Até então, eu tinha essa consciência, que era a área da beleza. E um dia, eu abri uma revista, eu estava num determinado lugar, abri uma revista, e quando eu olho, tinha um curso de limpeza de pele na Valmare de Araraquara. E eu, na hora, já mandei um e-mail para aquela escola, né, que hoje eu nem sei mais se a Valmari ainda está atuante em Araraquara. E já fiz ali o meu primeiro curso, foi assim que eu comecei. Em 2000 eu já estava atendendo, já tinha uma sala, já em 6 meses eu mudei para uma outra sala, ampliei o negócio, já estava com uma clínica. Então, assim, foi muito rápido, até porque eu fui pioneira, né, na minha cidade, em Qual que é essa Itápolis. cidade? Itápolis. Aham. E trouxe aí tudo que era de novidade para a área da estética facial e corporal. Então foi muito rápido, né? Eu peguei ali um momento que a estética estava assim iniciando e já iniciando assim num patamar alto. E eu consegui ranquear isso dentro da minha cidade. E aí você abriu então a sua primeira clínica Isso estética. aí. E aí foram 15 anos com essa clínica. 15 anos, Ju. 15 anos Como que nessa foi um jornada. pouquinho essa trajetória com a clínica? Então, na verdade, assim, teve muitos erros, né? Muitos acertos. Eu falo que a estética é uma profissão de glamour, né? Porque a estética te traz isso, né? A estética é um glamour diferenciado, né? Quem é profissional da estética sabe disso. Então, assim, o glamour que eu falo é o glamour do investimento, e às vezes não é investimento no momento certo. Hoje eu consigo ter esse ponto de vista. Né? Então, por exemplo, pagando um equipamento, lança o equipamento novo, você ainda tá com parcela, mas como que a minha clínica não vai ter esse equipamento? E aí você vai lá e faz outro investimento. Outra dívida, na verdade, né? Então, eu passei por essas fases, por esses momentos. Os erros, né? Os erros. Eu vivi essas dores, entendeu? Apesar de ser pioneira, mas eu passei momentos muito, muito difíceis dentro da minha clínica. E até que teve um momento que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu já era formada em contabilidade, não atuava, né? E falei, eu tenho que descobrir como que eu vou fazer para empreender nesse negócio aqui. Isso aqui tem que dar certo para mim. E aí eu acordei e comecei a seguir um consultor, tá? Comecei a seguir um consultor, marquei uma reunião com ele, isso em 2007, que foi quando meu filho nasceu, em 2007. Eu aí falei com esse consultor não era da área, não era da área da estética, não, mas aquelas dicas que ele passou pra mim, pronto, já fez sentido, já caiu tudo ali como uma luva assim pra mim, encaixou. E a partir daquele momento eu comecei a colocar horários na minha agenda pra sentar,
para poder ir para o escritório, para fazer gestão financeira, para me organizar com a minha agenda. Assim, eu tô resumindo, né, Ju? Não foi bem assim tão leve, suave e lindo, né? Foi toda uma jornada de bastante, assim, bem detalhado, assim, de muito trabalho e árduo, né? Que eu cheguei a trabalhar na minha clínica quando tinha equipamentos de lançamento até 2 da manhã. Eu trabalhei, eu tenho pessoas, né, que até hoje eu tenho contato, tenho até a Mariana, que é uma amiga minha querida, que a Mariana mesmo, a gente ficava, quando tinha equipamento novo, até 1, 2 horas da manhã. Por quê? Porque o equipamento era locado, era um equipamento, aí eu já não investia mais, aí eu parti para locação, né? Então era um equipamento locado, mas eu tinha ali que pagar aquela locação. Então a gente fazia o máximo possível de clientes. E o cliente ligava, ó, eu vou nem que for 1 hora da manhã. Não, então você quer vir? Tipo assim, você é doida? Nós também, então pode vir. Então foi uma fase, foi gostoso, foi uma experiência maravilhosa, entendeu? Hoje, lógico, eu não indico isso pra ninguém de jeito nenhum, né? Mas e aí você aprendeu, né? Na verdade, eu acho que todo empreendedor no começo e sozinho, né, Dani? Vamos dizer assim, quando você tá sozinho, você não tem jeito, você vai aprender com os erros. Só que você tem a oportunidade de começar. Talvez, acho que o erro, talvez ele faça parte, né? Os ajustes no começo, mas ele tem a oportunidade de repente, começar bem menor essa parte da empresa dele, com mais acertos, mais encaminhado, mais corretamente, que é justamente hoje o que você presta no mercado, né? Sim, A consultoria. sim. Hoje, assim, ó, hoje eu não sugiro ninguém começar sem uma mentoria. Eu não sugiro, tá? Até porque é tão bom quando você tem uma pessoa que já passou pelas dores, pelas dificuldades, já testou, deu certo, fez sucesso, ganhou dinheiro, tá? Com isso, e vai te ensinar, vai te encurtar o caminho. E isso é real. Vai te encurtar o caminho de maneira fácil e simples, entendeu? E outra coisa, empreender, né? Você corre risco. Não, riscos, né, na verdade. Então, assim, como minimizar isso? Tá? Então você precisa de um apoio, de um consultor, de uma mentoria para poder te orientar, para que você tenha menos erros, tá? Ou aliás, nem cometa erros, porque hoje eu acompanho a maioria, assim, é muita coisa que você vê que a pessoa tá ali pecando, pecando, pecando e ainda continua fazendo a mesma coisa. Entendeu? E você ficou 15 anos com a clínica, né? Então, ou seja, você errou, aprendeu, foi se especializando, colocando em prática na sua clínica. Quando você chegou no final do ciclo, né, aí desses 15 anos de clínica, você já tinha passado aí por toda essa trajetória de altos e baixos aí no que você atuava, né? Isso. Já tinha passado por muitas coisas. E na verdade, assim, sabe quando o meu negócio tava redondo? E isso tava me incomodando, porque eu sou um perfil de pessoa que eu odeio zona de conforto, tá? É o meu perfil. E como ele tava tão bem, tava me incomodando. Tipo, isso aqui tá bom demais. Não dá pra ficar assim. Daqui, o que que eu vou escalar? Eu nem usava esses termos, mas tipo, tipo, como que eu vou crescer a partir de agora, né? Isso ficava me batendo ali, né? E em 2015, eu tava em pós-graduação. Eu tava em pós-graduação, fazendo uma pós-graduação em Campinas. E quando uma amiga minha, que é a Olivia, ela virou pra mim, ela falou assim, nossa, você vende, você faz as coisas, nossa, eu acho tão legal as coisas que você faz, por que você não faz uma mentoria? Aí foi um clique, assim, né, tipo, um insight, assim, falei, gente, mentoria, eu acredito que é isso que eu vou buscar, né, agora eu vou olhar pra esse mundo aí. E aí, foi tudo muito rápido, porque aí, de repente, o meu ex-marido hoje, né, na época era meu marido, ele me chega também com uma proposta, né? Dizendo assim, olha só, eu recebi uma proposta para ir embora para a China, só que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica com a sua clínica, tá? Ou você vai com a sua família. E eu, assim, como mãe, esposa, casamento, tal, resolvi ir, né, com a minha família e viver essa experiência na China também, né? Que, imagina, a bagagem, Que era uma experiência que eu não ia ter uma outra oportunidade, talvez, de Exatamente. morar na China, né? E aí, o que eu fiz, Ju? E foi impressionante. Eu já te falei agora há pouco que pra mim tava tudo muito perfeito.
Isso estava me incomodando, né? Eu falei para ele, ok, eu vou ver se eu arrendo a clínica, se eu arrumo uma sócia, se eu vendo e aparecer uma oportunidade de venda. Eu vendi a clínica e como nós tivemos ali 2016 todo para organizar a parte burocrática de mudança com a família toda para a China, documentação, documentação juramentada, essas coisas dá muito trabalho, demora lá. O que eu fiz? Eu passei o ano estudando. Aí fui fazer consultoria, fui fazer programação neurolinguística, fui fazer análise comportamental, fiz treinamentos de coach, executive coach, life coach, fui oratória, fui buscar tudo isso. Fui ali me encher de conhecimento para poder entender como que eu ia passar todo aquele conhecimento que eu tinha pro meu novo público. Uhum. Porque aí então seria um novo público, né? E aí eu passei 2016. Meados de 2016, eu já estava prestando mentoria. Então, assim, foi tudo muito rápido. Tá? Eu já estava prestando mentoria. Antes mesmo de você Antes de ir embora para a China. Final de 2016, eu já tinha 5 clientes, um em cada estado. Tudo online. Quando eu cheguei na China, tá? Aí eu já fui embora para a China. Quando eu cheguei na China em 2017, eu já trabalhava online. E é muito engraçado, sabe, Ju? Porque, assim, eu tinha uma crença enorme de gravar vídeo. Eu ainda tenho um pouco, ainda umas travas, umas dificuldades. Mas aí eu fui aprendendo. E Deus é tão perfeito, né? Eu tenho certeza disso. Que quando eu cheguei na China, eu tava pronta. Entendeu? Tipo, clica o botão, liga a câmera, vamos fazer reunião. E naquela época eu tinha clientes que tinham dificuldade. Tinha cliente que falava assim pra mim, eu posso fazer a vídeo com você com a câmera desligada? Juro. Até porque também a gente está falando de um período que a tecnologia ainda não era tanto assim, né? Não. De vídeo, de você conversar com a pessoa de qualquer lugar do mundo. Não. Era difícil mesmo, né? Isso mudou muito agora pós-pandemia, que todo mundo foi para o online. Ou seja, você já estava ali há muito tempo antes da pandemia, né? Isso aí. Já estava pronto ali, entendeu? Fui sendo preparada pelo universo para quando chegasse a pandemia, as coisas já estariam acontecendo. E aí você, morando na China, você seguiu prestando as suas mentorias aqui no Brasil, seus clientes. E como é que você caminhou, estando na China e prestando também esse trabalho aqui no Brasil e ampliou esse trabalho, Dani? Então, o que eu fiz? Eu coloquei, assim, um limite até para mim, porque você imagina, uma cultura nova, um filho pequeno, né? Meu ex-marido, na época, trabalhando bastante. Então, assim, eu me organizei. E aí, eu tinha a questão do fuso, né, Ju? Então, ou eu atendia muito cedo, porque são 11 horas, tá? Ou eu atendia bem à noite, bem tarde, tá? Então, o cliente, para ele, era de manhã ou era à noite. E para mim, ao contrário, né? O fuso horário. Então, eu coloquei um limite ali de agenda para poder acompanhar meu filho, para poder me adaptar na China ali por 90 dias, tá? Depois de 90 dias, eu falei, peraí, eu tô aqui na China, né? Eu tô numa cidade de 4,5 milhões de habitantes, né? O que eu vou fazer aqui? Eu falei, eu vou garimpar todas as clínicas que eu consegui, todos os spas que eu consegui. Eu quero entender como funciona isso. E comecei ali a criar um roteiro. Então, eu cheguei lá, eu já caí dentro de um grupo de estrangeiro, que eu nem sabia quem era, eu nem sei quem me colocou até hoje naquele grupo. Eu já estava dentro do grupo, tá? E aí, eu fui conhecendo as pessoas. Então, italianas, pessoas da Noruega, da China, de todos os países que você imagina, essas pessoas estavam ali. Então, elas davam muitas dicas. E aí, eu escrevi um texto ali em inglês, joguei dentro do grupo, falei, olha, eu sou esse tipo de profissional, eu faço isso. Então, se vocês conhecerem algum spa, alguma clínica que esteja relacionada à área da saúde e estética, eu gostaria... Pronto. Aí choveu muitas coisas, né? E além de chover muitas coisas, uma chinesa me chama no particular no WeChat. Porque lá na China não é o WhatsApp, né? É um aplicativo chamado WeChat, que é igual ao WhatsApp, bem parecido. Aliás, bem mais evoluído, né? Mas é bem parecido com o WhatsApp. E aí ela me chama no particular e me fala, e você é brasileira? Eu vi que você tem uma bandeirinha no seu cadastro aqui do WeChat. Eu tenho um esposo, né? Assim que ela falava lá no tradutor, eu tenho um esposo que ele é alemão, mas ele morou 18 anos no Brasil. Ele fala português e eu falo um pouquinho de português. Eu gostaria de te conhecer. Pronto.
eu fiz uma amizade com essa chinesa, ela é minha amiga até hoje, a Ana. E a Ana me apresentou infinitos spa. Então, eu fui conhecer muitas coisas. E detalhe, né? Com uma pessoa que era da China, que me levava, assim, nos melhores lugares. Fazia com que eu entendia. Quando eu estava sendo consultada por uma médica chinesa, por exemplo, ela traduzia tudo para mim. E o que você viu de diferente, Dani, que tem na China, na área da estética? Na verdade, vamos comparar as duas áreas em países diferentes, né? O que foi o seu aprendizado lá na China, que você não enxergava aqui no Brasil e que te somou muito, por exemplo, no seu trabalho, na sua mentoria, na sua atuação na sua área? Nossa, foram tantas coisas, assim, em termos de conhecimento. Mas dentro da minha área, sabe, o que mais me marcou, assim, em questão de mercado, não tem como não fazer essa ligação, tá, Ju? Mas, assim, o que mais me marcou, tá, é a questão do atendimento na China. Diferente para melhor? Para melhor. Mas em Para que melhor. sentido? No sentido do bom atendimento, da qualidade do atendimento, eles são chineses, do atendimento humanizado. Que é até estranho eu falar isso, porque eu costumo falar assim, os chineses, eles são assim... eu não quero usar uma palavra assim que fique indelicada, mas são mais sérios, tá? Mas em qualquer lugar assim que eu entrei, que eu frequentei, eu tô falando de clínicas, de spas, desses tratamentos estéticos, holísticos, o que eu fui buscar na China, tá? Então, assim, eles são treinados, tá? Só que de uma forma que o seu atendimento é um atendimento 5 estrelas, entendeu? Você chega, você já é bem recebida, é uma preocupação de como você vai sentar, o chinelinho no pé, o chá, o óleo essencial que vai te trazer, o roupão. Nossa, se eu ficar aqui contando, eu vou te contar muitas coisas. Eu visitei um spa de boneca. O spa era de boneca. Para as crianças. Não, meu amor. Adultas. Para nós. Um spa. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. Eu tenho o spa de boneca. Do meu lado, na minha maca, onde eu recebia a massagem, Tinha uma boneca. tinha uma boneca para mim. Que experiência? Isso é experiência, gente. E eu brigo, assim, com meus clientes hoje que eu presto mentoria, que eu falo, gente, mostra a experiência. Qual a experiência que você dá para o seu paciente, para o seu cliente? O que você está fazendo de diferente? Ah, eu estou fazendo, eu tenho atendimento humanizado. O que é atendimento humanizado? Enfim, por isso que eu te falo, dá para contar muitas coisas, entendeu? E disso é o que você aperfeiçoou demais na sua mentoria, né? Então, você sabe que hoje, Ju, hoje é dia 26? Hoje é. 26 de maio, né, de 2023. Hoje eu gravei um stories, eu gravei um stories falando o seguinte, que às vezes a gente fica pensando o que vai oferecer para o cliente, como que a gente vai tratar o cliente, como que você vai agradar o cliente, né, e você às vezes acha que você está fazendo demais, né? Tipo, mas eu já faço isso, eu faço tudo diferente. Só que você tem que olhar qual é o perfil de cliente também que está dentro da sua clínica, entendeu? Então, são essas coisas, às vezes, que se chocam muito, né? Hoje, na minha mentoria, graças a Deus, o meu público, ele já vem, assim, bem nichado, sabe? Bem específico, assim, para aquilo que eu tô entregando. Quantos anos você ficou na China, Dani? 2 anos. Eu cheguei no Brasil em novembro de 2019. Em já dezembro. Com toda essa bagagem. Em dezembro de 2019, em Wuhan, começa a pandemia. Eu cheguei um mês antes. Você saiu de lá um mês antes da pandemia. Um mês antes, sem saber que ia ter pandemia, claro, né? Na verdade, eu tive outros problemas com meu filho, tal, de adaptação, e resolvi voltar antes. Então, eu voltei em novembro, mas o meu ex-marido ficou preso lá 6 meses. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. E aí, quando você retornou para o Brasil, tipo, eu vou fazer... Como eu vou continuar aqui o meu trabalho voltando para o Brasil? Uhum. Como que Bom, foi? eu já cheguei no Brasil, já tinha clientes em andamento da mentoria, né? Sim. Eu já tinha clientes em andamento. E aí? E aí chegou a pandemia. E é aquela coisa desacreditada, né? Que, tipo, o brasileiro não acreditava que isso ia vingar, que ia acontecer, né? E eu te garanto uma coisa, Ju, o ano que eu mais trabalhei foi no ano da pandemia, eu estava pronta. Que foi 2020. 20.
2020. Porque, na verdade, todo mundo foi para o online. Você já fazia esse trabalho no Já online, fazia isso. lá da China. Sim. E para você não foi problema nenhum. Sim. Nenhuma adaptação, na verdade, né? Sim. E aí, o que acontece? Se o empreendedor da área da estética, ele não está pronto nem para empreender, nem agora ele está pronto, você acha que ele estava pronto para enfrentar uma crise? Fechar as portas? Nós estamos falando de estética, de toque, de tocar, de se despir, de deitar numa maca, de pegar na mão, de tudo isso. Mas por que a procura foi maior na pandemia? Desespero. Mas eles estavam todos fechados. Desespero. Como que eu vou pagar minhas contas? Eu não sei o que é custo fixo, eu não sei o que é variável. Não A tinha conta está noção. chegando. Gestão ali. Não sei como que eu vou pagar minhas funcionárias. Eu mando embora. O que eu faço? Eu faço um acordo. O que eu vou fazer agora? E meu estoque? E meus produtos? E minha clínica? E meu aluguel de R$8.000? Resumidamente, desespero. A pandemia, num geral, lógico, mas no meu nicho, né, eu vi pessoas desesperadas. Inclusive, Ju, eu tenho uma história, vou contar bem rapidinho aqui, de uma clínica, que inclusive ela é minha amiga hoje, ela vai voltar, se Deus quiser, para a área da estética. Ela me contratou em 2020 para mim levantar o negócio dela e ela vender. Porque, tipo assim, na pandemia, né, aí caiu mais ainda. E a gente fez um trabalho, eu nunca tinha feito isso, na verdade foi o único que eu fiz, tá? Foi bem dolorido para mim, porque era uma empresa de 22 anos. Familiar, tá? Com 8 funcionários. Então, assim, a gente, com a crise, né, a crise chegou, não tenho o que eu fazer, eu vou vender. Então, vamos dar uma melhorada para ver se eu consigo melhorar e fazer, tipo, valorizar um pouco mais o meu negócio. E aí eu vou vender. E ela vendeu. E essas pessoas que te procuraram bem na época da pandemia, Dani, você sentiu que eram pessoas que não tinham preparação nenhuma em gestão? Nenhuma. Por isso Nenhuma. estavam desesperadas. Ó, essa empresa que eu tô te falando, que acabou sendo vendida, ela existe hoje ainda, tá? Ela fica na Vila Mariana, em São Paulo. Mas, assim, o que acontece? Quando eu cheguei lá, o proprietário e a filha, né? Os dois sócios, pai e filha, né? Os dois, ela gestora e o pai no administrativo e tal. Ele falou assim pra mim, olha, se passaram aqui 4 consultores. Então, quando a pessoa fala isso, o que você pensa? Uai, aqui tá tudo organizado, né? A parte de gestão, né? 4 consultores, tá organizado. Já fez investimento alto em consultoria, tá tudo ok. Quando ele abriu as planilhas pra mim, eu falei, olha, eu vou ter que fazer uma revisão em tudo isso aqui, como se fosse uma auditoria mesmo, né? E aí, eu fiz isso, nós fizemos ali juntos, passei o dia todo com eles. E quando nós fomos ver, tinha, assim, 80% de erros, né? De coisas que não estavam na planilha de precificação, na planilha de despesa, a comissão estava errada, tinha funcionário lá que ganhava muito mais que a gestora. Então, estava tudo errado. Por isso veio a falir. A falir não, né? Mas, assim, veio a fechar, né? Aí eles tiveram que realmente vender a clínica. Entendi. E aí, você já, na pandemia, então, teve esse aumento na procura, né? Da sua mentoria, de sua prestação de serviço e tudo mais. O que você chegou a trazer outras, por exemplo, apareceram, como você disse, outras dores, né? Por exemplo, nesse meio do caminho que você também teve que ir moldando e mostrando e ensinando também o que tem que ser feito mesmo, né? Para você seguir com o negócio corretamente, um crescimento saudável, um planejamento, uma estrutura. Então, é assim, Ju, o empresário, eu falo empresário porque o profissional da área da estética, seja biomédico, seja médico da área da estética e saúde, enfermeiro, dentista, que hoje está muito, são muitos profissionais que estão vindo, né, para a área da estética, ele não consegue ter essa mente de empresário. Quando eu falo isso, eu falo, minha empresária, elas assustam, ou ele. Porque são esteticistas, ou são da área da saúde, né? São da área da saúde e não conseguem enxergar isso, entendeu? Então, começa aí. Primeiro, são crenças, né? Que você vai ali, né? Durante o meu processo de consultoria, eu trabalho muito isso, né? E aí, eu tenho até clientes que falam assim, hoje você tá boazinha?
Porque assim, porque tem horas que realmente eu tenho que tocar na dor. Porque a corda é sua empresa, tá? Se você ficar fechada dentro da sua sala, atendendo 12 horas, eu tenho clientes que até hoje ainda estão fazendo isso. Atende 12 horas, mas não tira 2 horas para sentar o bumbum na cadeira e para empreender. E aí reclama de tudo, reclama que o funcionário não é bom, reclama que não vende, que o tráfego pago foi horrível, que não funciona, que o marketing não dá certo, que a vizinha da frente está cobrando mais, mas ela não toma consciência que a culpa é de quem? É dela. Ela não está empreendendo. Enquanto não tomar essa postura, entendeu? Essa consciência, não tem o que fazer. E agora, Ju, em começo de abril, eu estive num fórum de gestão, tá? E o Sebrae trouxe uma pesquisa que em 2024, a cada 10 clínicas, 7 clínicas vão morrer. Sabe por qual motivo? Falta de empreendedorismo. Não tem a visão. Não tem a visão. Não tem a visão. Não tem. E eu, assim, é uma luta para mim, nas minhas mentorias. Porque eu falo, nós vamos trabalhar aqui o seu CNPJ, mas você é o CPF mais importante que eu tenho aqui. Tá? Então, é você que eu vou trabalhar. Até porque gostaria muito de ser a sua consultora o resto da vida. Mas é você que vai ser a gestora, o administrativo, que vai delegar, que vai ser o líder da sua clínica, né? Ô, Dani, e aí você passou o período da pandemia, cresceu, né? Nos seus atendimentos, foi se aperfeiçoando, se atualizando. E chegou um momento que você pensou em o quê? Juntar toda essa experiência e lançar um livro. Então, o livro foi assim, eu tava fazendo, vou contar como que surgiu a ideia do livro. Eu tava caminhando, assim, numa avenida maravilhosa da China, assim, cheia de árvore. E aí, eu pensei assim, aquela coisa da zona de conforto, que eu te falei que me incomoda. Zona de conforto me incomoda. Eu tenho que estar ali fazendo... Eu não fico ali me dando chicoteada, não, tá? Mas se isso aqui tá pronto, é porque abriu uma janela pro novo. Então, eu vou buscar o que é esse novo, tá? E aí, fiquei ali com essa lacuna, tipo, o que mais que eu posso fazer? O que mais, né, tal? E na época, eu tava falando com meu ex-marido, eu falei, nossa, eu sinto que falta alguma coisa, né? Eu pensei em escrever um livro, mas ele falou, uai, escreve um livro. Porque, às vezes, também tem uma outra coisa. Às vezes, eu falo de crenças, né? E a crença, ela é pra todo mundo. Às vezes, você tem uma crença tão boba, que você não acredita que você vai dar conta. Na época, eu pensava, gente, será que eu consigo escrever um livro? Claro. Um livro, né? Às Um vezes você acha livro? que tá Você é tão escritora? Como assim? Né? Ok. Naquele dia, eu cheguei em casa, abri o computador e comecei. Tá? Isso foi em 2019. Comecei. Então você começou muito antes. Muito antes antes. da pandemia, o livro. Antes da pandemia. Mas aí, o que aconteceu? Aí, eu cheguei no Brasil, tive pandemia, passei um processo, assim, bem delicado em relação à família, né? Problema de saúde. Então, eu dei uma pausa. E aí, 2021, retomei com tudo. Eu falei, não, peraí, agora eu vou sentar e vou começar a colocar em prática o meu livro. Aí, foi quando, em 2022, 4 de abril de 2022, no Congresso Internacional de Estética em São Paulo, eu lancei o meu livro. E o que você traz nesse livro? No livro, pelo menos a intenção foi essa, tá? De conscientizar o profissional da área da estética do quanto é importante ser empreendedor da área. Tá? Que essa é a maior reclamação. É a visão do empreendedorismo. É a visão do empreendedorismo. Tipo, vem empreender, você vai entender o quanto é bom, é melhor do que você ficar trancado. É assim, ó, quando eu falo de ficar trancado dentro de uma sala, parece que isso pesa, né? Eu sinto falta de atender, Ju. Eu sinto falta de tocar nas pessoas. Eu sinto falta. Inclusive, até hoje, as minhas clientes me procuram. E é uma coisa assim, outro dia eu brinquei com uma cliente, eu falei, tá bom, eu vou fazer tal tratamento em você, mas eu vou te cobrar tanto. Ela falou, tá bom, eu pago. Mas eu não posso, eu tô, né? Mas, enfim, voltando lá. O livro, tá? Ele conta a minha história, resumidamente, o que eu tô falando aqui. No livro, ela é bem mais intensa, né? Eu conto os detalhes, coisas que eu vivi na China, né? Na minha clínica, conto muitos detalhes lá. Depois tem depoimentos já de consultorias, tá? Que deram certo, que são case de sucesso. Tem vários depoimentos lá no livro.
E aí eu começo já a trazer a consciência, inclusive até sobre a pandemia, eu falo no livro. O que que aconteceu com o profissional da área da estética e saúde durante o período da pandemia? Eu trago isso no livro. E conto a importância de você estar preparado, planejado para uma crise. E onde que eu encontro esse livro, Dani? Ó, hoje o livro, ele tá em várias plataformas, tá? Se você colocar lá como ganhar dinheiro na estética, você encontra no Magazine Luiza, você encontra na Amazon, você encontra online. Pra comprar. Encontra, dá um enter, você vai encontrar, inclusive no meu site. www.danielafidelis.com.br, tem um link que você já entra direto na plataforma de compra do livro. Tá. E o que mudou para você depois do lançamento desse livro? É assim, foi uma realização, tá? O livro. Porque assim, o que acontece? Às vezes o profissional, vamos falar de uma esteticista. Agora eu vou vir para a área da estética mesmo, a estética raiz que eu falo, a tradicional. A esteticista, às vezes, ela não vai ter ali o valor para fazer o investimento na mentoria. Tá? Ela não vai ter ali. Ela tá saindo da faculdade, ela vai abrir o negócio dela, vai fazer o CNPJ dela, agora ela vai começar. Quer começar certo? Investe no livro. Entendeu? Então o livro é para isso. Passo. É o primeiro passo. Vai pro livro. E é algo mais fácil, né? Fácil. Você comprou, chega em casa, você vai ler, leu. Pô, já aprendeu alguma coisa ali, já tem um direcionamento, né? Já. Depois pode seguir com Sim. mentoria e caminhando nas outras coisas que você oferece. Não, e ela vai né? aprender muita coisa, Ju. Dentro do livro tem planilha. Tem como precificar o seu produto, capacidade operacional. Tem um QR Code que você consegue acessar dentro do site. Uma ferramenta para você fazer um estudo de público ideal. Tem muito mais. Entendeu? Então o livro, assim, tem altas dicas para quem está começando. Tá. E depois do livro, você seguiu na mentoria e tal, tudo mais. Como que hoje como que é hoje o processo dessa mentoria? Queria falar um pouco mais disso, a gente falar um pouco de mercado, né, também agora. Eu sou uma esteticista, sou da área, eu quero aprender antes, né, às vezes mesmo de abrir, ou seja, estou em funcionamento, tem coisa que eu preciso melhorar, tudo mais. Como que eu começo essa mentoria, Dani? Então, vamos lá. Hoje, eu tenho pessoas que são investidoras. Então, assim, não sei nada. Já tive clientes que me procuraram e disseram assim: Daniela, eu não sei nada da estética, eu nunca fiz uma limpeza de pele, mas eu tenho 6 milhões e eu quero investir na área, tá? E vou te contratar porque você vai encurtar meu caminho. Foi bem assim que esse cliente falou, tá? Então, hoje eu tenho pessoas que ela já é visionária. Ela olha para o mercado, ela entende que eu não vou começar esse negócio sozinha, bater a cabeça, fazer pesquisa de Google, sabe? Não vou fazer isso. Vou contratar uma pessoa que vai me dar uma mentoria e vai me facilitar a jornada aqui. Mas eu tenho, assim, a maioria, tá? Pessoas que já estão no mercado, tá? Chegaram no mercado, viram profissionais, aí já são mais profissionais, tá? Profissionais da área da saúde estética, tipo, tá dando certo, né? Até um certo momento. E depois entende que, opa, eu não tô saindo do lugar. Tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo? Tá? E aí busca mentoria para entender o que tá acontecendo, o que tá faltando dentro da empresa, da clínica, né? Porque até então ele nem enxerga que é uma empresa. Tá. E hoje, qual que é não seria talvez a maior dor, assim, quando te procuram, né? O que é a principal reclamação, por exemplo, quando o profissional tal te procura, eu preciso resolver isso. São várias, tá? São várias. Primeiro é ociosidade, tá? Agenda vazia, né? Tem gente que me procura em questão de agenda vazia, por que eu não tô conseguindo fechar? Por que eu não tô fechando? Tem alguma coisa errada, tá? Não seria a primeira, não, mas assim, eu daria até uma pontuação mais alta para a questão de gestão financeira, tá? Que é uma das coisas, assim, que, graças a Deus, as pessoas estão tomando consciência. Tipo, precisa ter a consciência agora na minha clínica, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Entendeu? E aí é só a ponta, entendeu? Porque, na verdade, quando eu entro
Aí eu vou ali, são 6 meses de acompanhamento, então aí eu vou detalhe por detalhe, saber quem é a equipe, como tá vendendo, o que que faz para vender, se tem manual de marca, se todos os detalhes você já sabe que você acompanha um Eu ia pouco, te né? perguntar isso agora. Hoje você tem um único modelo de consultoria mentoria, que seriam 6 meses. É isso ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Então mentorias que duram menos, por exemplo. Não faço mais. Não faço mais. Porque assim, porque o que que acontece? Principalmente quando é uma profissional que ela atende, tá? Eu tenho que dar um tempo para ela executar aquilo que foi passado, tá? Então eu já tive consultoria de 90 dias. Hoje eu não atendo mais. No mínimo 6 meses e eu tenho clientes ainda que estão comigo há 2 anos. Clientes que escalaram, tipo, começou com uma clínica, foi para segunda e tá na terceira. Tá. Entendeu? E qualquer pessoa pode fazer essa mentoria com você, Dani, sendo da área? Sendo da área, não. Porque você pode ser uma investidora. Você pode falar assim para mim. Vou te contar um exemplo de BH, de Belo Horizonte, tá? 3 rapazes fizeram uma reunião comigo e falou: olha só, Daniela, a gente tem aqui um valor XY, tá? Minha esposa é dentista, não entende nada da área e nós queremos investir numa clínica de estética, mas a gente não entende nada. Eu não sei o que eu tenho que comprar de produto, o que eu tenho que investir de equipamento, qual tipo de profissional, como crio um protocolo, como eu vendo esse protocolo, o que que eu preciso ter dentro da clínica para o cliente ter uma boa experiência. O que é uma clínica de estética? Eu não sei. Então, eu acompanho, eu costumo dizer que é de A a Z, sabe? Eu vou acompanhar esse cliente, que é esse investidor, que não entende nada, desde o projeto com a arquiteta, desde o projeto, eu faço reunião com a arquiteta, com o engenheiro, tá? Até o dia que ele pega a chave para fazer o evento de inauguração. É completo. Completo, tá? Por isso que não dá para ser menos que 6 meses. Tá. E o que que você já viu de cases de sucesso, assim, que você pode contar, compartilhar com a gente? Assim, de um caso bem desafiador, assim, vamos dizer, para você, e que no final o resultado foi incrível. Nossa, tenho vários para contar. Tenho vários. Mas vou contar um assim que eu vivenciei, né? Em abril agora. Foi com a Luísa, com o Wilton, né? A Luísa, quando ela me contratou, ela falou assim: Dani, eu tenho um sonho na minha vida. Ela falou de estar viajando, de eu estar viajando, estar curtindo a minha vida, tá? E as meninas da minha clínica, a minha equipe, né, ela chama de meninas, elas estarem vendendo para mim. Isso é um sonho, bom, isso é um sonho de qualquer empresário, né? Você tá viajando, eu tô viajando e tá E a vendendo, né? empresa tá A rodando, empresa tá né? rodando, tá tudo certo. Ok, ela falou isso pra mim lá no início da mentoria, lá no início. Em abril eu conheci a Luísa pessoalmente. Agora, abril de 2023, eu conheci a Luísa pessoalmente. Nós fomos jantar juntos, tá? E aí a Luísa pegou o celular, olhou o celular e começou a sorrir, 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 sorrir. E eu falei: nossa, o que que aconteceu? Essa coisa é boa. Ela falou: você não vai acreditar. Você não vai acreditar. O meu sonho acabou de se realizar. Aquela meta, assim, 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 as meninas acabaram de mandar aqui pra mim, que eu acabei de realizar. Então, pela primeira vez, tá? Ela viajou e elas bateram uma meta, assim, uma Sem meta ela estar lá. sem ela estar lá. Fora do normal. E não é só isso, né? Eu já tive depoimentos assim, tipo, de clientes, né? Que eu sempre pergunto, eu tenho um formulário, até para entender se a pessoa tem o perfil para mentoria ou não, né? Qual o faturamento ideal para você? Né? Às vezes a pessoa coloca assim, 10 mil, 15 mil. E eu já sei, né, já com a minha expertise, que assim, não, meu bem, você tem potencial para faturar muito mais, não é só isso, tá? E eu tenho uma cliente assim, que ela é do Pará, né? E quando a gente começou, ela estava aí nesse nível de faturamento de 15 a 20 mil, né? E depois de 3 meses de mentoria, ela estava faturando 80 mil. Ou Sozinha, como seja, auxiliar, sem equipe. é uma Sabe, mudança. Ju, sabe aquela máxima assim, ó? Eu quero trabalhar menos e ganhar mais? Na estética ela existe. Ela é real. E eu te falo isso com propriedade, porque eu acompanho isso. E é a mudança na vida da pessoa É a mesmo, mudança né? na vida da pessoa. Ou seja,
é um período que é válido e tem que ter, né? E assim também, vamos falar um pouco mais agora a questão do mercado, mas associado também a essa mentoria que você presta, né? Hoje a gente vive um momento da estética também que deu um boom, né? De abertura de clínicas para todos os lados. Ou seja, entrou uma concorrência maior também, né? Então, ou seja, se não tiver essa gestão correta, esse olhar profissional que é o serviço Uhum. que você oferece, tá ficando cada dia mais difícil você fixar mesmo o teu espaço ali, né? Manter sua clientela. Então, ou seja, a sua clientela, que eu quero que você fale mais disso. Você tem que manter pela sua qualidade, não é? Não por precificação, por promoção, e sim porque você presta algo de qualidade. E aí entra todo o seu trabalho, né? De moldar isso. Como é Uhum. que eu precifico? Por que que eu posso cobrar mais? Já fiz meu nome no mercado? Como que eu faço meu nome no mercado? O que que eu estou entregando, né? No atendimento, o meu espaço. Ó, eu vou te contar o que aconteceu ontem numa reunião, tá? Ontem eu fiz uma entrevista, só para você entender o quanto isso acontece ainda. E vai acontecer ainda por um bom período, por muito tempo, tá? Eu fiz uma reunião com uma potencial cliente, né? Que eu fui colocando ali no funil e ela chegou e fiz a reunião com ela. É uma pessoa que tem know-how, ela tem uma clínica que ela tem 5 salas, está estruturando a equipe, já está com faturamento legal. Ok. Eu perguntei para ela, vamos lá, vamos por ponto. Fui ticando ali, fazendo um checklist com ela dos problemas e se aquilo ela tinha dentro da clínica dela, aquela dificuldade ou não. Quando eu cheguei na parte de gestão financeira, não, a minha gestão financeira tá tudo ok, porque eu trabalhei no administrativo em tal lugar e eu trouxe isso para minha clínica. Então, aqui na minha clínica tá tudo ok. Eu fiz a precificação, tá tudo certo. Falei, tá bom. Me conta qual é e como é o processo de precificação. Ela falou, então, o que que eu... Escuta isso. O que que eu fiz? Eu fiz um levantamento das clínicas que eu tenho aqui de vizinhas, na vizinhança aqui, no meu bairro, tá? E eu cobro hoje a média delas. Ela fez a precificação dos outros, né? Não a dela. Não, e assim, a gente tá falando de uma pessoa de um nível superior, tá? E que até agora não entendeu que tá tudo errado, tá? E aí é outra coisa também, Ju. Vim pra mentoria, eu sempre falo isso. Tá permissível? Porque vai doer. Vai doer, entendeu? Não tem como não mexer na ferida. Crescer dói. Ah, isso tipo, é clichê. Não, não é clichê, é real, tá? Porque eu já fiz atendimento que o lucro líquido da profissional não era, é ainda, a gente vai estruturar isso, tá? De R$ 1,50. Meu Deus. E eu não tô falando de uma clínica que começou agora, eu tô falando de uma clínica que já tem 12 anos. Por isso que a conta não fecha. A conta não fecha. E aí, o que que eu faço? E outra coisa, elas me procuram assim, ó. Você é minha última esperança. Tá? Tipo, você é minha última esperança. Só que assim, a última esperança talvez pode doer, e vai doer. Entendeu? Por quê? Porque corrigir, e às vezes não é nem... E às vezes não, a maioria das vezes é desaprender e aprender novamente. Você tá pronta? Não, não tô pronta. Se não tá pronta, não é o perfil da mentoria. Então, continua nessa vida até você entender que você tá correndo atrás do rabo. Tá. O Dani, e hoje é 100% online. Não. Hoje, né, depois que... Mesmo com a pandemia, eu fui atender presencial, tá? Porque aí as pessoas não queriam... Teve clientes que falavam assim, eu odeio online. Você imagina a resistência? Entendeu? Porque estourou ali aquela... Em 2000, eu tinha cliente que não sabia, tipo, como que eu abro esse Zoom? Eu nem sei o que que é Zoom. Bom, então, hoje, como funciona, tá? Se é um cliente que ele é o perfil, que ele gosta ali de estar no presencial, que ele gosta de fazer aquela reunião, de tomar café, tá? Então, eu jogo 1, 2 presencial, uma no começo, uma no final, tá? E o restante online. Se é um cliente que tá de boa, que fala assim, olha só, eu tô de boa aqui, pode fazer tudo online, 100%,
tá? Que aí pra mim tá tudo bem, aí eu mantenho tudo online. Então hoje eu atendo Acre, eu atendo Pará, eu atendo Minas, eu atendo Rio, eu atendo Salvador, eu atendo Minas. E são vários estados, eu não consigo lembrar todos, mas vários estados. São Paulo, são vários estados. São Paulo e Rio eu faço bastante, tá? Agora, quem sabe, né? Tô aí meio programada para ir para Salvador. O Dani, e o seu processo da mentoria, você passa por todas as etapas. Ou seja, na verdade, você faz é uma varredura mesmo, né? Você, tipo, estuda o negócio, ou quem vai abrir, ou quem já está em funcionamento, para realmente você organizar e direcionar o que tem que ser feito corretamente em todos os setores. Todos. Todos. Porque o que que acontece, Ju? Se eu fizer, vamos supor, se eu passar um treinamento de venda para a equipe. Deixa eu pular etapas aqui, só para você entender. Então, eu quero melhorar a minha equipe no treinamento de vendas. Eu passo o treinamento de vendas para a equipe. Ok. A equipe começa a vender. A precificação tá correta? Você entendeu? Então, eu tenho que passar todos os processos, tá? E além dessa parte da gestão, na verdade, dentro da gestão, que se engloba tudo, né? Então, por exemplo, igual você comentou também a questão do atendimento, né? A questão do ambiente. Eu vejo uma outra questão também, que eu acho que você pode falar um pouco mais. A questão do marketing. Porque quantas clínicas e profissionais que eu acredito que você encontra que não deixam a verba, por exemplo, do marketing, até para o posicionamento no mercado, né? E esse treinamento também para o atendimento, né? E a atualização, porque o setor da estética é um setor que tem lançamentos, tecnologias, que vem a todo momento, né? Sim. Isso também é, assim, conscientizar esse profissional não é fácil. Porque a primeira coisa que eu trabalho é conscientizar, entendeu? Por isso que às vezes vai ser na dor. É ir lá na gestão financeira e falar, tá vendo? Você tá trabalhando 1 hora e tá ganhando R$ 1, 2, 3. Entendeu? Então é na dor. E aí, por exemplo, essa questão do marketing que você tá trazendo. É uma dificuldade gigantesca, tá? Porque assim, primeiro, é muito caro para fazer o marketing, tá? Só que assim, pelo menos na minha mentoria, ou você abre e expande isso para o marketing, tá? Ou não vai funcionar. Porque, primeiro, como que eu vou cobrar caro se eu nem sou autoridade e eu nem tenho credibilidade? Tá? E eu tô fazendo pontes assim, uma longe da outra, né? Você sabe que tem uma estratégia gigantesca para chegar lá. Então, assim, o que você tá investindo? Eu invisto R$ 20 por mês. Quem que tá fazendo as suas artes do Instagram? Você tem site? Não precisa. Então, assim, é uma jornada muito longa, entendeu? Então, dentro da mentoria, eu vou direcionar tudo isso. E aí, hoje, eu tenho uma rede de parceiros que, tipo, você mesmo faz alguns pontos para mim. Então, assim, eu tenho uma rede de parceiros de marketing, eu tenho jurídico, eu tenho produtos, eu tenho tecnologia, eu tenho rouparia. Tem muita coisa que eu fui ali colocando, vamos dizer assim, alinhado à minha rede e profissionais, sabe? Que são profissionais, assim, que eu indico de olho fechado, sabe aquela coisa de indicar, pode contratar porque ela é top. Entendeu? Ela vai te dar esse suporte. O Dani, como é que você enxerga o futuro da estética? Já parou para pensar? Assim, óbvio que sim, né? Mas, tipo, daqui a alguns anos, como que vem vindo toda essa aceleração, vamos dizer, né? No setor, no mercado do crescimento, né? Vamos falar que a gente tem um dado aqui que já tá até, vamos falar de 2019 a 2021 aí, o mercado da beleza, né? Que foram a abertura aí, ó, na verdade, o primeiro semestre de 2022, a abertura de 109 mil CNPJs na área da beleza. Só no Brasil. Ou seja, é muita coisa, né? É um setor muito aquecido, né? E que vai continuar sendo aquecido. Então, no meu ponto de vista, tá? Como mentora da área da estética, eu vejo o volume, tá? Mas eu vejo um volume menor atingindo os objetivos e se posicionando no mercado. Por quê?
Ou expande, cria essa mentalidade do empreendedorismo, ou não vai chegar a um ano. Como tem pesquisas de empresas que a maioria fecha até 2 anos, É né? isso aí. É isso aí. Então, assim, eu sempre falo, né, quando a pessoa, principalmente quando ainda vai estruturar um negócio, tá? Eu falo, olha, pensa bem, porque se você tiver ajuda de uma consultoria, uma mentoria, isso vai fazer com que você, assim, economize, não erre, tenha planejamento, organização, tenha um plano de negócio para seguir, nós vamos seguir um passo a passo, tá? Então, isso te facilita, isso te dá um conforto. E eu costumo falar para os meus clientes, Ju, que assim, eu não quero aparecer. Eu quero ficar nos bastidores. Eu sou o seu suporte, tá? Então, você precisou, você me aciona, tá? Porque eu tô ali pra te ajudar, eu vou te apoiar. Eu sou tipo o pitbull da minha cliente, entendeu? De proteger, né? Por exemplo, vou te contar uma história de um cliente, que ele é uma clínica que tem no Alphaville. Eu prestei consultoria para ele em 2021. E quando ele me contratou, que ele foi mostrar o projeto, ele abriu uma sala e ele falou assim: olha só, essa sala aqui vai ser só para gravação de vídeo e fotos, tá? Eu falei, ok, essa sala para gravação de vídeo e foto. Falei, mas uma clínica de estética não precisa de uma sala dessa. Eu falei, qual é o investimento dessa sala? Você já fez? Já levantou esse investimento com a arquiteta, tal? Tudo que vai precisar? 117 mil. Da sala de vídeo E foto. e foto. E áudio lá, que eles iam fazer gravação, tal. Eu falei, não tem necessidade. Você comprar um celular bom, uma câmera boa, tiver um profissional legal, você já consegue fazer isso. E depois você contrata uma pessoa que vai, né? Enfim, ele estruturou lá, remodelou, tá? Toda a sala, mudou o que estava lá no projeto da arquiteta. Acho que a arquiteta quis me matar, mas enfim, mudou tudo, né? E ele gastou 17 mil. Então, ele teve uma economia de 100 mil reais. Ou seja, se ele não tivesse te contratado para mentoria, ele não teria essa visão. Ele teria investido aí mais de 100 mil reais numa sala de vídeo e foto. Sim, ele teria por quê? Porque ele desconhece, entendeu? É um mercado que ele desconhece, que nem esse cara que eu tô te falando, o cara é empresário de multinacional, ele nunca nem viu essa área da estética, ele nem, tipo, ele tava lá para investir Ah, o que mesmo. falavam para ele, Então, ok. a arquiteta montou uma clínica de luxo, 5 estrelas, com, tipo assim, tudo que você imaginar de obra de arte nessa clínica tem. Tá? O café, não sei o quê, tudo, móvel foi estruturado, tudo, né? E uma das coisas que eu consegui tirar do projeto, né, para o bem do meu cliente e para a economia do meu cliente foi essa sala. E que deu uma diferença, né? Deu. Eu falei, inclusive eu até brincava com ele. Eu falava, Imagina, olha só, 100 mil reais a 100 mil menos. reais, hein? Ó, eu tenho um E que- percentual aí. E que Hein? também ele pode investir no que realmente é mais necessário, né? De repente um equipamento. Uma máquina, sim. Sim. Ô, Dani, uma outra coisa também. Eu queria que você pontuasse, pra gente estar chegando ao final aqui, alguns tópicos mesmo, como dicas, vamos dizer assim, numa pincelada que você pudesse deixar aqui registrado, de às vezes erros que muitas vezes as pessoas cometem e que você orienta na sua mentoria e que é para as pessoas entenderem também assim um ponto. Eu estou te falando porque você me falou fora do ar, por exemplo, um exemplo que eu acho que é legal até a gente falar disso, né? Não, até você falou aqui no comecinho, na verdade, mas de repente pontuar mais. Eu tenho lá um equipamento X, né? Tô pagando, né, parcelado, aí eu já vou financiar um outro e já vou colocar na clínica e aí vira uma bola de neve também, por exemplo, a questão de parcelas, mexe no orçamento. Então, por exemplo, como é que tipo, dentro da mentoria, algumas dicas mesmo que você pudesse trazer aqui pra gente finalizar e para até despertar um pouquinho a pessoa que está assistindo fala, nossa, mas espera aí, eu acho que eu faço isso. E entender a importância que é de ter você e ter uma mentoria, né? Tá. Bom, acho que o ponto, assim, principal, tá? É realmente ter uma gestão financeira bem feita dentro da clínica, tá? Independente se você tem uma equipe ou não. E aí, eu volto a te falar,
tá? Os profissionais da estética, com essa questão de estar trabalhando muito, ela não consegue olhar para esse lado do empreendedorismo. Então, se despertar mais para o empreendedorismo. Por quê? Dentro da empresa são vários processos, né? E aí você tem que alinhar isso à cultura da empresa. E muito profissional nem sabe o que é isso. Então, esse é um ponto essencial, tá? Outra coisa, ser permissível. Tá? Porque o que acontece? Ah, mas eu tenho a minha clínica, mas eu já fiz isso, Mas tá funcionando? Não, não tá. Então eu preciso de ajuda. Entendeu? Ter a humildade. Precisa de ajuda, todo mundo. né? Eu tenho mentora. Eu preciso de ajuda até hoje. Entendeu? E outra coisa, quanto mais eu me permito, mais eu aprendo. Entendeu? E às vezes eu vejo que o profissional tá lá resistente. E outra coisa, vai contratar uma mentoria, tá? Vai contratar uma mentoria, uma consultoria, seja não obediente, mas assim, leve a sério o que a sua consultora tá falando, porque vai dar certo, entendeu? Ela consegue enxergar além, né? Eu enxergo além. Quando eu faço uma reunião, numa reunião de alinhamento, Ju, eu já identifico ali 90% dos erros, tá? Só que a pessoa tem que estar pronta para ouvir. Porque vai doer. E crescer dói. E é o que eu falo. Não quer, não gostou, é chato, continua correndo atrás do rabo. Uma hora você vai entender que isso não vai funcionar. E um recado final, pra gente finalizar. Um recado final, que assim, profissionais da área da estética, pelo amor, da área da estética e saúde, né? Porque hoje eu atendo médico, biomédico, dentista, né? Vale ressaltar, né? Vale, Verdade. Então, assim, expanda, sabe, essa mentalidade de empreendedorismo. Busque ser empresário do seu negócio, né? Não precisa tirar ali todo dia ali 5 horas para ficar sentado no escritório, mas tire 1 horinha para poder empreender no seu negócio, né? Esse é o recado, assim, essa é a minha luta, eu acredito que essa é a minha missão, é fazer com que o profissional da área da estética, ele se torne o empresário do negócio dele, ele enxergue isso. Entendeu? Que ele pode empreender, ele pode trabalhar menos, ele pode fazer gestão de equipe, ele pode ter uma equipe para liderar, sabe? Ele não vai deixar de atender, mas ele tem ali uma equipe para ele coordenar, para ele organizar. Então, ele pode ser o empresário, ele pode ser a Luísa viajando e a empresa está vendendo, a clínica está vendendo, entendeu? Então, E não precisa estar 12 horas no atendimento, que é o que você falou, muita parte aí de muitos casos é assim, né? É isso aí. É mais no atendimento do que na gestão da própria isso empresa, aí. que é o empreendedorismo. É isso aí. Você sabe que eu já gravei também um vídeo falando sobre isso, falando assim, olha, eu vejo muito profissional da estética buscando o curso Como Lotar a Minha Agenda. Gente, eu não sei se isso é burrice ou ignorância. Porque se você tá de agenda lotada, quem tá empreendendo para você? Né? Que parece uma coisa de avião. Tipo, se o comandante do avião e o copiloto estão servindo café para você, quem está pilotando o avião? Faz essa ponte com a empresa, com a sua clínica. Se você está atendendo, quem que está empreendendo? Quem está organizando os processos? Né? E aí é muito fácil, porque daí culpas para todos os lados. O fulano é culpado, o marketing é culpado, aquilo que eu já falei. Todo mundo é culpado, menos eu, porque eu sou dona, eu tô trabalhando, trabalho 12 horas, olha que lindo. Entendeu? Então, é bem isso. Então, o profissional da área da estética e saúde, mas eu percebo de verdade, eles estão, assim, na busca. Isso tem despertado muito, sabe? Tá. Ô, Dani, e para quem quiser conhecer mais sobre você, ter acesso à sua mentoria, como que a gente faz? Tá. Bom, no meu site, no meu site é www.daniela.fidelis. Não, tá errado. www.danielafidelis.com.br. Lá você preenche uma ficha de cadastro, sabe, Ju? Bem simples assim, só com nome e telefone. Aí você vai receber uma mensagem da minha assistente. Aí minha assistente vai enviar um formulário, né, para ver se você é o cliente, se você se identifica mesmo com a mentoria. E depois desse passo a passo, a gente vem para uma reunião. Além disso, tem o canal do YouTube, tem meu Instagram, que é Daniela Fidelis Oficial. Dá um Google, Daniela Fidelis com 2 L's. Eu tava só esperando ela terminar, porque eu ia falar isso. Se você colocar no Google
Daniela Fidelis, com 2 L's. Você já vai perceber, você já vai encontrar assim, ó, o site tá lá, o Instagram tá lá, aí já vai encontrar aqui também, que é o Vai. canal do YouTube. Ou seja, vocês vão encontrar Verdade. todas as informações da Daniela lá. Verdade, Ju, verdade. Que bom. ótimo esse conteúdo, eu acho que é legal a gente mostrar mais para os profissionais, né, que precisam de tanto, né, aprender. Nós precisamos aprender todos os dias, como a gente fala, mas eu acho que esse bate-papo de hoje foi extremamente importante até para que as pessoas conhecessem um pouco mais da Daniela Fidelis, né? E também entendessem mais um pouco a importância mesmo de se levar esse lado do empreendedorismo, da gestão no seu negócio, na área da estética, na área da saúde, e o quanto é possível você crescer, aproveitar esse momento também que tem esse boom, mas esse boom correto, né, Dani? Você crescer corretamente, você se posicionar, você se estruturar para que você possa se expandir mesmo, Sim, né? E é aquilo, com a qualidade, né? Tendo a qualidade de vida, tendo sua equipe futuramente, a sua gestão correta e tudo mais. Viajando, curtindo a vida e saber que a tua clínica tá lá faturando para você, isso é possível, entendeu? Isso aí. Porque às vezes o profissional não consegue enxergar isso. Então, ficamos por aqui? Ficamos. Então, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau.